3 dias depois, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha e foi para o pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. E o rei estava no seu trono, de frente para a entrada. Quando ele viu a rainha Esther ali no pátio, ele teve misericórdia dela. E ele estende então o seu cetro de ouro. Esther se aproxima e toca na ponta do cetro. O rei pergunta o que está acontecendo e Esther, sabiamente, convida o rei e Amã para um banquete. O rei aceita o convite e durante o banquete, enquanto eles bebiam vinho, o rei pergunta para Esther qual era o pedido dela. Esther responde então convidando o rei para outro banquete no dia seguinte. E ali ela responderia ao rei e revelaria finalmente o seu pedido. Naquele dia especialmente, Amã sai muito feliz do banquete da rainha. Porém, quando vê Mardoqueu, ele vai para casa, onde encontra seus amigos e a sua esposa, chamada Zeres. Aí ele começa a se vangloriar, a dizer tudo que ele possui, suas riquezas, e como só ele era convidado para o banquete da rainha Esther. Mas ele acaba dizendo que nada daquilo dava satisfação para ele, enquanto ele continuasse vendo Mardoqueu. E diante disso, a esposa e os amigos dele sugerem que ele faça uma forca de mais de 20 metros de altura e que logo pela manhã ele fosse pedir para o rei Mardoqueu fosse enforcado nela. E Amã gostou muito da sugestão e ordenou que fosse construída aquela forca. Porém, naquela mesma noite, o rei Xerxes não conseguia pegar no sono. Por isso, ele ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. E foi lido logo o registro daquela situação em que Mardoqueu havia denunciado uma conspiração contra o rei de Bigtã e Teres. E o rei pergunta então o que havia sido feito como reconhecimento a Mardoqueu. E os oficiais responderam que nada havia sido feito. E Amã, que estava chegando naquele momento, foi chamado à presença do rei. E o rei pergunta para ele: deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar. E Amã, pensando que o rei estava falando dele mesmo, disse assim: que fosse trazido um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e o brasão do rei na cabeça, que colocasse esse manto então sobre o homem a quem o rei queria honrar e ele sobre o cavalo real e que proclamassem diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Imagine então o tamanho da surpresa e indignação de Amã quando descobriu que tudo isso seria feito a Mardoqueu. E o rei havia ordenado que Amã fizesse tudo isso que ele havia sugerido ao próprio Mardoqueu. Então ele fez tudo que o rei ordenou e correu para casa muito aborrecido, contou para sua mulher, para seus amigos o que havia acontecido. E quando eles ainda estavam no meio da conversa, chegaram os oficiais do rei para levar Amã às pressas ao banquete da rainha Esther. E já no banquete, enquanto eles estavam bebendo vinho, ele pergunta novamente para a rainha qual era o seu pedido, o que nós podemos ler em Esther 7, de 1 a 8. Portanto, o rei e Amã foram de novo ao banquete da rainha Esther. E novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Peço o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja metade do reino. Se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem é o homem que está pensando em fazer isso? E onde está ele? O nosso inimigo e perseguidor é Amã, esse homem perverso, respondeu Esther, cheio de medo. Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá, onde Esther estava, para pedir misericórdia. Porém, nesse mesmo instante, o rei volta do jardim. Quando viu Amã, o rei disse:
Será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente? E assim os oficiais do rei já correm para resolver a situação. E um deles diz então que havia uma forca de mais de 20 metros de altura perto da casa de Amã. Então, o rei ordena que Amã seja enforcado na própria forca que ele mesmo construiu. E assim Amã morre. Naquele mesmo dia, todos os bens que eram de Amã passam para Ester. A rainha então conta quem era Mardoqueu e revela quem ele era. E o rei, por sua vez, tira o anel selo que ele havia dado para Amã e dá para Mardoqueu. Ester então nomeia para que ele administre os bens de Amã. E ela volta a implorar o rei pela sua vida e de todos do seu povo. O rei estende o cetro de ouro em direção a Ester. Ela levanta e então é escrita uma ordem revogando as cartas de Amã. E o rei então ordena que sejam escritas novas cartas. Nessas novas cartas, o rei garante aos judeus o direito de se protegerem, de se defenderem, de combater qualquer força armada que os ameaçasse, bem como ficar com os despojos desses conflitos. Esse decreto então entra em vigor e então, no dia em que os inimigos do povo judeu esperavam vencer, aconteceu exatamente o contrário. E passaram a comemorar esse dia com festa, alegria e troca de presentes. Mardoqueu então registra todos esses acontecimentos e envia cartas aos judeus de todas as províncias do império, tanto as próximas quanto as distantes, determinando que anualmente fossem comemoradas essas datas, porque nessa ocasião a sua tristeza se transformou em alegria. Como Amã havia lançado Pur para tirar a sorte e saber o dia em que os seus inimigos seriam exterminados, aqueles dias passaram a ser chamados de Purim, da palavra Pur. Esses dias deveriam ser comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade. E os seus descendentes jamais deveriam se esquecer desses dias, celebrados anualmente um mês antes da Páscoa. Além disso, ele acrescentou observações de jejum e lamentação nessa época e desejou paz e segurança. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like e de comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.